Amém. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quem já esteve aqui à frente, fazendo uso da palavra, sabe da responsabilidade que é isso. Pode. O Everton, Cláudio, Flávio, quem mais? Jorge, o Alisson, o Vini, né? Só vocês sabem da responsabilidade que é estar aqui na frente e compartilhar alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração. Essa palavra, ela vem remoendo no meu coração há tempos, porque, e até me perdoem os irmãos se eu for repetitivo em algumas coisas. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipenses assim, desculpa se eu estou repetindo, se eu sempre falo as mesmas coisas e escrevo as mesmas coisas para vocês, mas isso é segurança para vocês. E não me é pesado. Então, o apóstolo Paulo também era um cara, acho que repetitivo em algumas coisas. Queria que vocês abrissem a palavra em Efésios 4, versículos 11 e 12. E já deixassem aberto em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E depois 1 Coríntios 14, versículo 12. Essa semana eu estava conversando, enquanto vocês acham aí, eu estava conversando com um irmão de outra congregação, e a gente estava fazendo uma conversa. Fui lá cortar o cabelo, e ele também é de uma outra congregação, a gente estava conversando, e falando do mundo, como está o mundo hoje, né? Algumas coisas que a gente lê aí durante a semana, as notícias que a gente lê durante a semana, seja na área econômica, política, humanitária, né, da saúde, da educação, do entretenimento e outras áreas. E a gente fica alarmado com algumas coisas, né? Eu estava falando para ele assim que quando eu era mais jovem, um pouquinho, vocês também, lembra que tinha uma coisa assim, cuidado com as mensagens subliminares nos desenhos da Disney, nos filmes, lembram disso? Agora não existe mais mensagem subliminar, não é? E eu disse para ele assim, irmãos, eu me preocupo com as crianças. O que os nossos filhos vão encontrar daqui a 20, 30 anos? As mensagens não são mais, eles não fazem questão mais de esconder algumas coisas. Já é muito explícito, né? E eu não sei o que vai ser das crianças. E aí a gente pode dizer assim, mas no meio do caos, Deus deixou a resposta para tudo isso. E eu creio que a igreja é a resposta. Irmãos, não é governo. Não espere de governo. Seja ele de direita, de esquerda, de centro. Não espere de organizações. Não espere de entidades. Existe um organismo vivo chamado Corpo de Cristo na Terra. E é da igreja que as respostas sairão para essas questões. Não importa a que preço. A gente já está vendo muitos irmãos em outros lugares, né? Como eles estão pagando. Como diz o nosso Jamê, vai chegar aqui. Eu não sei quando, mas vai chegar aqui. Amém? Mas nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Porque onde o evangelho toca, ele transforma. Eu estava conversando com o Flávio esses dias, eu assisti aquela palavra, viu, Flávio? Do Paul Washer. Uma palavra de 2010, muito antiga, do Paul Washer. E aquilo que você disse, ninguém que é atropelado por um caminhão permanece do mesmo jeito. Ninguém que tem um encontro com Jesus, de verdade, permanece do mesmo jeito. Jesus muda.
Ontem eu estava falando com uma menina, amiga nossa, que é missionária lá em Bonito, que alguns de vocês conhecem, a Margarete, e ela estava falando de um funcionário de um restaurante lá, o que Deus fez na vida dele, na família dele, um cara perdido nas drogas, um cara com a vida toda detonada, e ele teve um encontro com Jesus. E ela falou assim: você não conhece ele hoje. Mudou, 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 mudou. Não é mais aquela pessoa, né? E é isso que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus. E na hora do louvor aqui, irmãos, a gente estava cantando, e eu quero fazer uma pergunta para vocês que veio no meu coração, a pergunta. Se a hora que nós estivéssemos cantando, louvando ao Senhor, e Jesus entrasse por aquela porta, como é que ele se sentiria? E eu fiquei pensando isso. Falei: Senhor, eu estou prestando um culto para Ti. Por favor, tem misericórdia de mim, porque o meu culto às vezes é tão ruim, mas eu quero melhorar ele. E eu fiquei pensando de Jesus entrando aqui. Esse dia eu estava conversando com o Gustavo, ele foi numa determinada denominação, e ele disse: pai, ele voltou para casa meio balançado, né? Eu falei assim, e ele disse para mim assim: eu não sei se Jesus entrasse lá, o que ele ia falar. E se Jesus entrasse aqui? O que ele falaria para nós? Como é que ele se sentiria? Vamos ficar com isso na cabeça, no coração. Vamos ao texto? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Sabe a palavra comum aos dois textos? Edificação. O primeiro termina assim: para a edificação do corpo de Cristo. E o segundo termina assim: para a edificação da igreja. Amém? Ele diz assim que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu e deu dons a alguns para pastores, profetas, evangelistas. E ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que estes desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E no outro ele diz assim: vocês que desejam os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. A minha pergunta então começa, nessa palavra começa assim: o que estamos edificando? O que estamos edificando? Está aí no texto, não é? A igreja, o corpo de Cristo. É isso que nós estamos edificando. Agora, a gente só pode edificar alguma coisa que a gente conhece, que a gente entende, que a gente compreende. A gente não tem engenheiro aqui? Tem? Não, né? Mas a gente tem arquiteto. Está ali um arquiteto ali. Oi? Engenheiro químico. Ótimo. Irmão, um engenheiro, ele só pode edificar alguma coisa, ele só pode edificar um prédio se ele entender o projeto. Ok? Ele só pode edificar um prédio se ele entender o projeto. Será que a gente entendeu o projeto? Será que a gente entendeu o projeto? Eu fiquei pensando, isso eu venho pensando de algum tempo. Não é só olhando para nós aqui, é olhando para mim. Todas as vezes que eu chego aqui, a palavra é para mim. Durante a semana ela é para mim. E eu fico pensando, será que eu entendi o projeto? Senhor, será que eu entendi o projeto? Às vezes eu penso que não. Às vezes eu acho que não. E eu já esclareço porque que às vezes eu penso assim. Imagina aí, se você visse alguém com uma faca na mão e cortando o seu pé,
O que você diria para esse sujeito? Ei, você está maluco? O que você está fazendo? Aí ele podia responder assim para você: eu estou cortando o meu pé. Mas por que você está fazendo isso? Ah, porque ele pisou no outro pé. Você fala: esse cara está fora do juízo. Esse cara não está batendo bem da cabeça. Né? Os psicólogos aqui, esse cara está delirando, o que ele tem? Não é? Que loucura é essa que você está fazendo? Será que esse homem não tem discernimento, entendimento que os dois pés fazem parte do mesmo corpo? Por que cortar e machucar um pé? E eu também penso assim, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente tem a mania de fazer coisa que não está no projeto. Às vezes, né, Ana? Não está no projeto, mas a gente quer fazer um puxadinho, a gente quer fazer uma alteraçãozinha, né, Vinícius? Não está no projeto, né, Vini? Mas aparece, né? Às vezes a gente usa material que não está nas especificações. A gente usa material diferente e a gente espera os mesmos resultados. Às vezes a gente quer mudar o projeto e dizer: está muito simples, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor. Se a gente pegar isso, colocar para lá e isso trazer para cá, fica muito melhor, não é? A gente não esquece, a gente não segue estritamente o que está no projeto. A gente acha que a gente sempre sabe mais. Só que daí a gente corre um risco. Diz que se a gente agir dessa maneira, agir dessa forma, o prédio não vai sair legal. O prédio vai sair meio torto, talvez não vai ser um prédio forte, vai sair um prédio mais fraco, não vai estar configurado como ele deveria ser. Ou seja, não vai cumprir o seu propósito, talvez. Vai ser um prédio disfuncional. Se a gente não entender o projeto, a gente precisa perguntar para o arquiteto. A gente precisa perguntar para o engenheiro: como é que faz isso? Como é que faz isso? Senão a gente pode acabar agindo igual aquele homem louco que estava cortando o pé. A gente não percebe que o pé faz parte do mesmo corpo. E a gente fica lá espetando ele e fazendo ele sangrar e tentando tirar ele. E a gente não sabe que sem ele o corpo não vai funcionar. E eu queria destacar nessa noite para os irmãos uma dessas coisas, que é usar o material correto para construir esse prédio. Jesus lançou as bases desse edifício. Sim ou não? Jesus lançou as bases desse edifício. E ele nos deixou responsáveis por continuá-lo, para continuar edificando ele. Amém? E a ordem, antes de Jesus ir embora, ele disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria dizer que nessa ordem está o material da qual é constituído esse prédio. Esse é o principal material. Discípulos. A igreja é formada por discípulos. Amém? Paulo diz que nós somos o edifício que cresce. E esse edifício é formado por discípulos. Não é outro material. Às vezes a gente tenta construir esse prédio chamado igreja com tijolos diferentes, com materiais diferentes. A gente tenta construir a igreja com materiais que não estão na especificação. E por isso, muitas vezes, o prédio fica fraco e não cumpre o seu objetivo, o seu propósito. Tem outros tipos de materiais, Flávio. Tem os admiradores, tem os simpatizantes, tem os curiosos, não é? São tijolos errados. É material errado. A igreja se constrói
com discípulos. Amém? A igreja é formada por discípulos. Não são por curiosos ou simpatizantes ao evangelho. Eu estava essa semana, agora antes de vir para cá, eu estava lendo algumas coisas, de alguns livros, e cheguei a... Por que discípulos? E eu fui lá ver, eu não sabia disso, Buda tinha 10 discípulos. E dos 10, tinham 3 que eram muito chegados a ele. Eu falei, já ouvi essa história em algum lugar, não é? Também olhei sobre alguns monges lá no Tibete, que têm seus discípulos, e aqueles meninos vão para aqueles montes, para aquelas montanhas, e dizem assim, esse é seu mestre, e ele vai te ensinar tudo que ele sabe, até você se tornar um monge. E eles seguem estritamente o que aquelas pessoas falam, ensinam, e elas servem àquele mestre por toda a vida. Mas o que é um discípulo? Se a gente não entender o que é discípulo, a gente não vai compreender esse material tão essencial para a igreja. E a gente vai ficar meio capenga. O que é discípulo? Eu resumi assim: aquele que ouviu de Cristo, assimilou e entendeu o que é de Cristo, e busca com intensidade viver aquilo que Cristo manda. Se você olhar no dicionário, vai dizer que discípulo é um aprendiz, um seguidor de alguém. A palavra discípulo, ela acontece 254 vezes no Novo Testamento. Dependendo da versão, 257, 254 vezes. A palavra crente aparece mais ou menos 12 vezes. E a palavra evangélico aparece uma vez. Ué, peraí. Isaac, 254 vezes discípulo, 12 vezes crente, uma vez evangélico. E está falando da fé evangélica, não está falando do evangélico de uma pessoa. Ou seja, nenhuma vez. Porque não está se referindo a nós, né? Peraí. Então tem alguma coisa errada. Todo o Novo Testamento, aqueles que seguiam a Jesus, eram chamados de discípulos. Não é? A gente não usa quase essa palavra. A gente usa muito evangélico, não é? Talvez de aí de uma tradição gospel, enfim, de alguns movimentos, né? Nós somos os evangélicos. Mas a Bíblia diz que as pessoas que compunham a igreja eram discípulos. É aqueles que seguiam, é aqueles que entenderam o evangelho. Aqueles que seguiam a Jesus a qualquer preço. Esses eram os discípulos. Outras religiões também usam os discípulos, como eu disse, de Buda, Maomé e tantos deles. E eram homens dedicados a uma causa, que serviam aos seus mestres com muita dedicação. E isso nos dá a ideia, então, de quem eram os seguidores de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Amém? Amém? Amém. Mas às vezes a gente não está muito acostumado com essa palavra, ou o que implica isso. E eu queria falar rapidamente com vocês o que implica isso. O que implica ser discípulo? Bom, vamos ler, abre em Atos para mim. Atos 6. Atos 6. 6, versículo 1. Ô Vini, você pode ler Atos 6, de 1 até o versículo 7? Vinícius, Atos 6, do 1 até o versículo 7. Os outros podem acompanhar aí na palavra o que diz esse texto aí. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram:
Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Irmãos, o que crescia, o que se multiplicava na igreja de Jerusalém? O que acontecia lá? O que é? O número de discípulos. A palavra diz assim, naqueles dias crescendo o número de discípulos. Amém? Eu estava lendo todo esse contexto, o que crescia nessa igreja era o número de discípulos. Eu quero dizer uma coisa para você. Me entendam. Você não pode, como eu não posso, permanecer na igreja se eu não for um discípulo. Repito, você não pode, eu não posso permanecer nesta ou em qualquer igreja se você não for discípulo. Na igreja não há espaço para quem não é discípulo. Eu repito, na igreja não há espaço para quem não é discípulo. O que crescia naquela igreja era o número de discípulos. Aqui na igreja de Maringá, o que tem que crescer, irmãos? O que tem que crescer na igreja de Maringá? O número de discípulos. Em qualidade e em quantidade. Amém? Todo pescador que vai pescar, o Cláudio saiu daqui, ele é o pescador, sempre quer pegar grandes peixes de qualidade e, se possível, muitos. Não é? Nenhum pescador pesca um peixe de qualidade, junta suas coisas e fala, olha que jóia, vou embora. Não é? Então, aqui nessa igreja, o que precisa crescer é o número de discípulos. O número de discípulos. Em qualidade e em quantidade. E aí, pensando, irmãos, e conversando com esse amigo sobre os tempos que a gente vive tempos assim, que muitas vezes a igreja, ela me entendam, muitas vezes a gente faz a igreja parecer como um shopping center, onde as pessoas vêm e compram aquilo que querem, o que lhes é mais cômodo e vão embora. A gente vai no mercado, pega alguma coisa na prateleira, legal, e a gente apresenta muitas vezes a igreja como um lugar bem legal, cheio de pessoas legais, famílias boas. Jesus é legal, Jesus é 10, a igreja é 10. E sabe o que acontece quando a gente prega esse tipo de mensagem? A gente produz ou acha que produz um crescimento com tijolos errados. As pessoas, esse tipo de pessoa, vem para a igreja, mas nunca se compromete com o corpo de Cristo. Essas pessoas vêm para a igreja e nunca se comprometem com a igreja. Nunca viram um discípulo, porque lhes foi pregado uma mensagem errada. Jesus não é legal. A igreja não é um lugar jóia, legal. A igreja é o corpo de Cristo na terra. É o corpo de Cristo na terra. Irmãos, quero dizer para vocês, eu tenho muito temor de dizer isso. Aqui tem um cabeça e um Senhor. Na igreja de Maringá
E na igreja, corpo de Cristo na terra, só tem uma pessoa importante. O nome dele é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o cabeça. Nenhum outro homem, nenhum outro sujeito nunca será mais importante que ele na igreja. Amém? Ele é o Senhor. E nós somos seus discípulos. A gente estava cantando aqui agora, dos cânticos, dizendo assim: nós dizemos que tu és o rei. Se a gente soubesse o que essa frase implica, acho que às vezes a gente ia pensar para cantar ela. Porque um rei é aquele que manda. Um rei é aquele que governa. Um rei é aquele que governa por direito. Um rei tem súditos. Ninguém ousaria dizer assim: eu não vou obedecer ao rei, não. Sob risco de ser cortado a sua cabeça. Mas o problema, e eu conversando com meu filho essa semana, ele disse assim: papai, a gente estava estudando com os meninos sobre os 10 mandamentos. E aí ele disse assim: e a gente acha que aquilo é opcional. A gente acha que aquilo são conselhos. Viu? Não matarás. Viu? Ame o seu próximo, tá? Quando for possível, ame ele. Não. Aquilo não é opcional. Aquilo não são conselhos. Aquilo são mandamentos. Ame ao teu próximo. Ame. Não é? O problema é que às vezes a gente pega isso aqui e a gente acha que isso aqui é opcional. As coisas que estão escritas aqui a gente faz ou não. Só que nós não temos essa opção. Ok? É difícil? É. Não é fácil. Mas não é opcional. A palavra do Senhor é absoluta e ela não deixa margem para a gente barganhar com Ele, para a gente tentar negociar com Ele. A mensagem que a gente precisa entender, irmãos, é essa aqui. Só essa aqui, tá? Eu só vou falar 2 versículos que a gente precisa entender e eu quero pensar 2 palavras desses textos. Se você quiser abrir, mas não precisa, eu vou ler para vocês para ser mais rápido. É em Lucas 14, 33 e depois Mateus 16, 24, diz assim: Lucas, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero destacar 2 palavras nesse versículo: renuncia e tudo. Aquele que não renuncia. Alguém já renunciou? Para mim é muito fácil, eu sempre falo para a Miriam, né? Para mim é muito fácil renunciar a um prato de jiló. Não é? E eu renunciei ele, Vini, assim, rapidinho. Porque eu não gosto de jiló. A renúncia, quando fala de renúncia, é de algo que a gente gosta, de algo que a gente se apega, de algo que a gente ama. Essas coisas são difíceis de renunciar. Mas aqui esse texto que Jesus fala assim: aquele que dentre vós que não renuncia. O que, Senhor? Quanto? Tudo. Mas tudo o que, Senhor? Vamos lá. Tudo. O que é tudo? É tudo. Mas a casa, sim. O carro, sim. O trabalho, sim. A família, sim. O dinheiro, sim. Tudo não pode ser meu discípulo. Mas lá em Mateus, Jesus disse assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria destacar essa palavra aqui. Se você quer seguir Jesus, precisa se negar a você mesmo. Se negar a si mesmo é dizer assim: eu não sou importante, Ele é importante. É Ele que decide, não sou eu que decido. É Ele que decide por mim. Tudo na minha vida é Ele que governa, não sou eu. Irmão, eu e você, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos ser discípulos. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para brincar. Não tem mais tempo de brincar de ser igreja. Se você olhar para
para o panorama mundial hoje. Olhe para o panorama mundial e você me responda se há tempo para a gente brincar de ser crente. Quando no horizonte as nuvens já estão pretas. Não dá mais tempo, irmãos. Não temos que convencer que Jesus é legal para as pessoas. As pessoas precisam conhecer Jesus. Elas precisam entender que Ele é o Senhor. As pessoas precisam entender que a mensagem do Evangelho é: você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E se submeter a um Senhor que vai governar a sua vida daqui para frente. Ah, você não quer? Tchau. Porque é assim que funciona. Chega de as pessoas estarem na igreja sem arrependimento. Chega de as pessoas estarem na igreja, irmãos, e passarem uma vida sentada num banco, conhecendo Jesus por boca de pastor, conhecendo Jesus por boca de outros, e tocando as suas vidas lá fora da mesma forma que tocavam antes de se converterem. A igreja precisa de discípulos. Pessoas que negam a si mesmo e renunciam àquilo que têm por amor a Ele. Esse texto que a gente leu. Antes disso, eu queria só ler um outro texto para... Talvez você está dizendo assim, Júnior, hoje está duro, hein? Como diz o pastor Cláudio, o parafuso está apertando, né? Mas olha só o que Jesus fez. E Jesus, fitando-o. O que é fitando-o? Ó, olhando direto no olho dele. Jesus, fitando-o, o amou. Eu fiquei imaginando essa cena. Jesus chega para um pecador e olha nos olhos dele. E a Bíblia diz assim, Jesus olhando para ele. Olhou além dos olhos. Olhou lá dentro, no coração dele. E a Bíblia diz assim, Jesus o amou. Consegue imaginar essa cena? E disse assim para ele, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Vocês conhecem essa história, né? E aquele menino foi embora. Porque ele não queria ser discípulo. Ele estava tão apegado às coisas dele. Ele disse assim, Senhor, eu observo os mandamentos desde a minha juventude. Mas não, nas riquezas não, Senhor. Mas quando Jesus olhou além dos olhos, Jesus viu Mamon sentado no trono. E disse assim, não tem como. Eu preciso ser o centro. Vende isso aí, dá aos pobres e vem me seguir. E aquele homem foi embora. E é interessante que a Bíblia não diz que Jesus correu atrás dele e disse assim, vem cá, calma lá. Porque Jesus, fitando o amor, vem aqui, calma. Vem assim do jeito que você está e a gente vai conversando e você vai, não é? E Jesus disse que aquele que recebe o evangelho do reino, porque existem muitos outros evangelhos por aí, mas não o compreende, vem o inimigo e o rouba. Sabe onde está esse texto? Mateus 13,19, Jesus explicando sobre a parábola do semeador para os seus discípulos, ele falou assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, é muito importante a gente compreender. A gente precisa compreender. Você precisa entender onde você está. Onde você se meteu. Você precisa entender. Porque Jesus disse assim, que aquele que recebe a palavra, mas não compreende, o que acontece? O inimigo vem e rouba. Isso é o que foi semeado à beira do caminho. Porque ele não entendeu. Ele não compreendeu. E eu queria muito, e eu tenho orado muito ao Senhor, para que Ele me faça entender o projeto.
para que Ele me faça entender o projeto. Sabe para quê? Para que eu não gaste as minhas forças edificando algo que não é dele. Eu não invista a minha energia em algo que não é dele. Mas que eu gaste todos os meus dias num projeto que é dele. E eu vou ver concluído esse projeto, e você também vai. Talvez não aqui, não nessa vida. A gente precisa entender o preço. O preço. Uma vez conversando com um rapaz que estava se separando, eu disse assim: qual é o preço do teu casamento? Qual é o preço da tua família? Que preço é? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a tirar e pagar? E isso vai implicar renúncia, isso vai implicar negar-se a si mesmo? Eu digo aos irmãos, sabe qual é o preço de ser discípulo? Você já calculou o preço de ser discípulo? Para ver se você quer mesmo entrar nisso ou não. Discípulo é aquele, irmãos, que compreendeu o preço. A gente ouve muitas vezes falar de muita graça, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sim, é só pela graça dele. Só pela graça dele. Só que não é barato. Não é de graça. A graça não é de graça. Tem um preço a ser pago. Um evangelho de promessas e promessas e promessas e promessas, como a gente ouve muitas vezes por aí, produz uma geração de crentes e discípulos fracos, que qualquer tribulação que chegue, eles abandonam a fé, abandonam a igreja e vão embora. Porque Deus não cumpriu as suas promessas. E eu não estou aqui falando de um evangelho cheio de exigências, e um evangelho... Não. Jesus nos amou, Jesus nos adotou, Jesus morreu por mim e por você, para que nós fôssemos parte da família dele e fizéssemos parte desse projeto chamado igreja. Mas ele quer que a gente entenda que para ser um tijolo nesse projeto, nós precisamos ser discípulos. Aqueles que estão seguindo, que estão aqui ou que estão dentro de qualquer outra igreja, mas que não são discípulos, quando eles ouvem uma palavra mais ou menos assim, eles vão embora. É muito dura essa palavra. Aquela multidão que aplaudiu Jesus, aquela multidão que teve os seus filhos curados e ressuscitados, aquela multidão que estendeu os seus mantos e colocou os ramos de palmeira para que Jesus entrasse em Jerusalém como um rei, foi aquela multidão que estava lá na praça de Pilatos dizendo: crucifica ele. Crucifica-o. Solta o Barrabás e crucifica ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a multidão segue enquanto está tudo bem, enquanto estão ganhando alguma coisa. Mas os discípulos ficam. Eu lembro de uma passagem, eu não vou abrir aqui, que Jesus perguntou para Pedro assim, eu acho que foi naquela passagem, não me lembro exatamente, mas um dia Jesus disse assim: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não pode entrar no reino dos céus. E as pessoas ficaram escandalizadas. E a Bíblia diz que alguns discípulos foram embora, daqueles que seguiam ele na periferia, e foram embora. E provocou um grande escândalo. E sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para trás dele, estavam os 12 lá. Jesus disse assim: e vocês? Querem ir embora também? E vocês, querem ir embora? Mas um dia Pedro falou para ele assim: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero dizer para você, irmãos, não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa, não é um lugar. Assim como aquela mulher samaritana à beira do poço diz assim: ó, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, e nós aqui no Monte Gerizim. E Jesus fala assim: vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não estava falando de um lugar, ele estava falando de uma posição. Então não é um lugar, é uma pessoa. Você não está aqui
porque é um lugar legal. Você está aqui porque Jesus está aqui. E aqui nesse lugar, eu quero me comprometer a sempre dizer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que não sou eu, que não é Cláudio, que não é ninguém aqui dentro. Ele é o Senhor, só tem um nome que precisa ser exaltado, é o nome dEle. E se eu puder, e eu falei essa semana para o Cláudio, a semana passada, eu disse, acho que essa semana, a gente estava conversando por vídeo, eu disse assim, em que a nossa igreja pode abençoar a nossa cidade? Em que a nossa congregação pode abençoar a nossa cidade? É para isso que a gente existe, para fazer diferença. Não é aquele grupinho separado que fala que Jesus é o Senhor e Ele é o mais legal. Não, a gente precisa tornar isso realidade no dia a dia, nas nossas ações. Você precisa ser discípulo em casa, você precisa ser discípulo no trabalho, você precisa ser discípulo na igreja. E quando as pessoas perguntarem para você o que você é, você diz, eu sou discípulo de Jesus. Sou discípulo de Jesus. Eu não estou apenas num lugar. Eu estou firmado numa pessoa. Hoje muitos estão buscando lugares. Tem muita gente buscando lugar. E eu não estou dizendo que é errado, irmão. Você está no lugar onde Deus te disser para estar. E aqui vai outra. É onde Ele te disser para estar. Não onde você se sinta bem, para o nosso conforto. É onde Ele diz assim, Tom, é aqui que eu quero você. Eu quero te usar aqui. Fique aqui. Cuidado, viu? Tem muita gente buscando lugares, enquanto a gente precisa buscar uma pessoa. Eu não sei nem que horas são. Eu estou com o relógio, mas eu não consigo enxergar o relógio. 8h32, mais uns minutinhos. Eu estava olhando esse contexto de Lucas, o contexto do livro de Atos que a gente estava lendo agora, capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse contexto, a gente está estudando Atos, né? O capítulo 1 de Atos, Lucas fala da ascensão de Jesus aos céus, fala sobre a substituição de Judas por Matias. No capítulo 2, ele fala sobre a descida do Espírito Santo e fala sobre aquele poderoso discurso de Pedro. No capítulo 3, ele fala da cura de um coxo na Porta Formosa por Pedro e João, e mostra Pedro e João no templo. E aí, no capítulo 4, ele fala da prisão de Pedro e João. E ele fala de uma igreja que persistia em oração, que enquanto eles estavam presos, eles estavam ali orando por eles, não é? E no final do capítulo ele fala dessa forma de que muitos discípulos eram acrescentados à comunidade. E no capítulo 5, novamente, os apóstolos são presos, açoitados. Lembram? E Gamaliel vai lá e diz assim, é melhor soltar esses caras, porque, né? E daí eles soltam e começa, como eu disse, um ambiente de perseguição, que vai se consumar no capítulo 8 de Atos, com a morte de Estevão. E no capítulo 6, que nós lemos agora, ouvindo ler os primeiros versículos, fala de que muitos discípulos eram acrescentados à igreja. Agora eu queria que a gente prestasse atenção um pouquinho em algumas coisas desse texto, desses 7 versículos. Olha só, essa igreja crescia. E as demandas começaram a aparecer. E aí, o que aconteceu? Os apóstolos disseram assim, olha, a gente não pode largar o ministério da palavra e a oração para servir as mesas. Então façam o seguinte, mostrem para nós, apontem para nós, escolham dentro de vocês homens cheios do Espírito Santo. Homens idôneos. E quem escolheu? A comunidade. Isso me fala de irmãos que estavam trabalhando na comunidade e já faziam alguma coisa na comunidade, por isso foram reconhecidos pelaquela comunidade. E quando eles foram reconhecidos, aqueles 7 homens com aquelas características que os apóstolos falaram, né, dos cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e aí trouxeram. Essa comunidade trouxe esses homens.
Essa comunidade trouxe esses 7 homens perante os apóstolos. E a palavra diz que eles impuseram as mãos e oraram por eles. Foram os 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Homens cheios do Espírito Santo. Aí você vai lá em Timóteo e você vê assim, ó, Timóteo, para ser bispo e para ser diácono tem que ter isso, tá? Olha só, não são características do bispo e do diácono, são características normais de um homem que desejam ser bispos e que desejam ser diáconos. A gente lê aquele texto como dizendo assim, não, essas são as características do pastor. Essas são as características do diácono. Ou são? Não. Aquelas exigências era para aquele que desejasse ser bispo. Ou seja, eram de homens comuns da igreja. Então, quando você lê aquela lista de Timóteo, ela se aplica não só ao bispo, mas a mim, a você, a qualquer um. Amém. Para já ir encerrando. Quando a igreja é formada, irmãos, por discípulos, ela prospera. Quando a igreja é formada por discípulos, o evangelho é pregado e ele é acompanhado de sinais. De sinais. Quando a igreja é formada por discípulos, a palavra e a oração são a base do ministério. Quando a igreja é formada por discípulos, a necessidade de um era a necessidade de todos. Não havia necessitados ali. Quando a igreja é formada por discípulos, não há escassez de líderes. A igreja reconhece os seus ministérios e os ordena e os envia. Não podemos apenas ser simpatizantes do evangelho. A gente não pode ser só um frequentador de igreja. Amém, irmãos? O desejo do meu coração, hoje em casa, ontem em casa, orando, eu disse, Senhor, que a palavra saia daqui e desça para cá. Que a palavra não seja só, que legal, ele nos lembrou disso. E não acontece nada. A minha oração é que você ouça essa palavra e que isso produza em mim e em você mudanças. E dizer, Senhor, eu quero olhar para a minha vida, eu sou discípulo ou sou só um simpatizante do evangelho? Puxa, que legal esse povo. Que legal esse povo, né? Gente boa, famílias boas. A gente precisa crescer. A gente precisa mudar de estágio. A gente precisa continuar crescendo. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. E uma coisa que eu peguei dele lá é sobre o crescimento. Numa família normal, o que acontece com os filhos é mais ou menos assim, tá? Quando o segundo filho nasce, o primeiro já tem 1,5, 2, 3 aninhos. Quando chega o terceiro, o primeiro lá já está na escola. O segundo já está andando. E aí chega um bebê. É mais ou menos assim o círculo, não é? E por que não na igreja? Que quando chega o segundo, o primeiro ainda é bebê. Quando chega o terceiro, a gente ainda está trocando fralda do primeiro. Ainda está amamentando ele com leite. Quando chega o quarto, o segundo ainda está na fralda. Como é que é na escola? Quando você passa do primeiro para o segundo ano, e o outro passa do prézinho para o primeiro, você já deveria estar capacitado para ensinar as coisas do primeiro ano para aquele menino. Quando você passa para o terceiro, você já devia estar habilitado a ensinar as coisas do segundo ano para aquele garotinho que foi para o segundo ano. Não é? Mas, às vezes, na igreja, Paulo fala assim, vocês já deviam ser mestres, mas eu preciso continuar vindo aqui e dando leite na boca de vocês. Irmãos, a gente precisa crescer. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente precisa estar apto para cumprir a ordem, para cumprir aquela ordem de Jesus, quando ele disse assim, ide, vão e façam discípulos. A gente só pode fazer discípulo se nós formos discípulos. Ok? Essa é a ordem, essa é a regra. Você só pode fazer discípulo se você for discípulo. E eu quero terminar essa palavra com a seguinte
Conclusão. Volte lá ao texto de Efésios 4:13. A gente leu, acho que o 11 e o 12. Alguém pode ler para mim o 11 e o 12? E ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ótimo. Agora lê o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, quando Jesus ou quando Deus escolhe ministérios para que capacitem os santos, para que esses santos desempenhem o serviço, existe uma razão, existe um alvo, existe um lugar para chegar. E esse alvo é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo, ok? Esse é o alvo, sermos parecidos com Jesus. Esse é o alvo. É aí que nós precisamos chegar. Amém? E no começo eu falei que Jesus lançou a base do edifício, não foi? E olha só, como que a gente se perdeu às vezes no longo da história. Foi ele que lançou a base. Não era ele o melhor pastor? Não era ele o sumo pastor? Mas em Mateus 9:36 fala assim, ó, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ué, mas por que Jesus não as pastoreou? Não era ele o sumo pastor? Não era ele o melhor pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque o plano não era pastorear todos. O método que ele criou foi: escolherei 12 entre eles, e vou treiná-los, e vou amá-los, e vou servi-los, e vou prepará-los. E eles vão continuar aquilo que eu comecei. Se Jesus não fez, muitas vezes a gente quer fazer. Se o método era aquele que ele estabeleceu, por que eu tenho que mudar? Porque o meu é melhor que o dele? O meu é melhor que o dele? Ele não tinha como pastorear tudo aquilo. Ou 12 já não deu muito trabalho para ele. Ou não. Ele não tinha tempo para sentar com milhares de pessoas. E tem muita gente por aí sentando e tentando pastorear milhares de pessoas. O método dele, ele escolheu 12. Treinou, ensinou, formou e o amou. Então nós precisamos continuar fazendo aquilo que ele começou. Dentro do método que ele ensinou. Comece a discipular aquele que está do seu lado. Ore ao Senhor e busque, Senhor, eu quero ser discípulo. Eu quero submeter. Eu quero me submeter. A igreja é um organismo espiritual. Nada que é humano dá certo nela. Um cara quebra a perna e coloca uma vareta de aço do quadril no joelho dele. Ok? E aí o médico vai passar as recomendações. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não combina. Não é? O orgânico com aquilo que não é orgânico, né? Eu quero dizer para vocês que a igreja ela é espiritual. Como o Cláudio falou no começo aqui. Ela é um organismo espiritual. Se eu colocar o meu dedo nela, ou se alguém tocar nela, essa semana eu orei e disse, Senhor, eu não quero, não me deixa tocar na igreja. Sob risco
de falar com o amigo do noivo. Sabe quem é o amigo do noivo? Sabe quem é ele? O Espírito Santo. Sob risco de ter uma conversa tete a tete com ele. Não deixa eu tocar na igreja, Senhor. Não deixa eu colocar nada que é humano na igreja. Ela é sua. Ela é sua e só sua. Eu faço parte dela. O problema é quando a gente esquece que a gente também é. Os pastores esquecem que eles também são ovelhas. E que eles também fazem parte da noiva. Irmãos, por favor, vamos sair daqui com isso no coração. Nós precisamos ser discípulos. Nós não precisamos inventar nada novo. Vamos seguir o que ele colocou no projeto. Só isso. Nada mais. Nem a mais, nem a menos. Só o que ele colocou aqui. Vamos parar de ficar perdendo tempo falando de tantas coisas que não tem a ver com o projeto. Vamos parar de perder tempo com coisas que são daqui. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim. Fique tranquilo. Ele vai cuidar de você. Até o dia a gente vai ver esse projeto concluído. Concluído. Vai ser o dia que você vai chegar lá. E você vai olhar para ele sentado no trono. E vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. E a palavra diz assim, que diante dele, naquele dia, estarão homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. E você vai ficar perdido lá no meio, com milhões de pessoas, e você vai dizer assim: eu vim, eu cheguei, valeu a pena. Valeu a pena. Amém?